João capítulo 14. Na verdade, nós vamos ler o João capítulo 13 e um verso só do capítulo 14. Na verdade, só uma frase do verso 14. Eu intitulei essa reflexão como um convite irresistível. Ô, Leonardo, coloca para a gente, um convite irresistível. Quantos já receberam um convite irresistível, assim, aquele, não vou. O rapaz me convidou para pescar lá no pré-sal. 5 horas de mar adentro. Eu disse, rapaz, eu tenho 2 crianças, uma mulher bonita, esse barco seu não está muito confiável, não vou não. Esse aí é irresistível para me levar para a cova, eu estou fora. Mas você já recebeu um convite? Jesus convidou os seus discípulos a algo irresistível. Mas nós vamos entender o motivo desse meu tema. Capítulo 13, a partir do versículo 36, é um resumo do capítulo 13 todo, e nós vamos ler um só verso do capítulo 14. Diz assim, 13:36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Ao que respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Capítulo 14, primeira frase do verso 1 diz: não se turbe o vosso coração. Leia comigo novamente. Não se turbe o vosso coração. Pai, essa é a tua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite com essa leitura que já é poderosa para transformar a nossa vida. Bem-aventurado o que lê. Bem-aventurado o que lê a tua palavra. Agora, Senhor, nós queremos dar continuidade às bem-aventuranças. Nós queremos ser bem-aventurados por ouvirmos a tua voz. E muito mais bem-aventurados em praticarmos a tua palavra. Portanto, Pai, leva cativa a nossa mente e que nada e nem ninguém possa nos atrapalhar agora, para que possamos construir um pensamento juntos à luz da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ocupa o seu lugar. Olhando para o capítulo 14, versículo 1, primeira frase, ou todo o capítulo 14, nós vamos entender o que compreende o texto. Capítulo 14 compreende a conclusão de uma frase, de algumas palavras que Jesus usou em 5 discursos de despedida que ele teve com os seus discípulos no cenáculo. Ele, no capítulo 14, versículos 1 e assim sucessivamente, nós vamos ver uma série de discursos de Jesus acerca da sua despedida. Jesus está para deixar o ministério, deixá-los agora para seguir em frente, mas ele precisa dar algumas orientações a esses discípulos. Então, capítulo 14 compreende o segundo desse discurso de 5 que ele fez no cenáculo com os discípulos. Capítulo 14, portanto, é uma mensagem tranquilizadora, é uma mensagem que traz alento e consolo de Cristo depois de um discurso extremamente tenso no capítulo 13. Jesus agora para com os seus discípulos, depois de um discurso difícil com os seus discípulos, no capítulo 13. E ele começa o capítulo 14 dizendo: não se turbem, não se perturbem, não turbe o vosso coração, não deixe o coração de vocês inquietos pelo que vocês acabaram de ouvir da minha parte. E nós lemos um trecho somente do capítulo 13, a partir do versículo 36. Então, capítulo 14 compreende uma ideia de tranquilizar, de consolar os discípulos com a palavra que Jesus traz no capítulo 13.
Então, se a gente quer entender o capítulo 14, nós precisamos olhar para o capítulo 13 e entender por que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Para a gente entender o motivo que leva Jesus a tranquilizar os seus discípulos, a gente tem que olhar que o capítulo 13 foi marcado por uma mensagem confrontadora. O capítulo 13 começa com uma mensagem de confronto, uma mensagem de amor. Ele disse: eu amo vocês com amor perfeito, com amor sem fim. Capítulo 13, versículo 1, ele diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara nas suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, verso 4, levantou-se da ceia. Ele levanta-se, tira a sua vestimenta de cima, toma uma toalha, cinge-se dessa toalha, e depois deita água numa bacia para lavar os pés de seus discípulos, incluindo eles aquele que iria o trair. A mensagem do capítulo 13 era uma mensagem, eu imagino, a cena é uma mesa, onde Jesus senta com seus discípulos e começa a cear com ele. O texto está nos dizendo que é uma ceia. Eu imagino Jesus sentado à mesa, num momento como esse nosso, Jesus sentado à mesa junto com seus 12 discípulos, e ele começa a manifestar ali aos seus discípulos revelações. Ele começa a explicar coisas para os seus discípulos, e a primeira coisa que ele confronta é a questão do amor. Amar quem vai lhe trair. Começa a trazer confronto à mensagem de Jesus. O capítulo 13 também é marcado por uma mensagem confrontadora sobre o orgulho. Ele toma a posição de um servo, ele deita a bacia, água na bacia, ele tira sua vestimenta, ele coloca uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus estava trazendo uma mensagem de confronto do orgulho deles, porque horas antes eles estavam dizendo: Senhor, diga logo, quem é o maior? Vamos resolver o problema da hierarquia dentro do colégio apostólico, porque isso lá na frente pode dar problema. É melhor que o Senhor defina logo quem é o maior no reino dos céus. Ele diz: como quem se comportar como uma criança, quem não fizer um pequenino tropeçar. Grande aquele no reino é aquele que tem a capacidade de entender que o seu chamado é para servir, não é para mandar. Então ele começa a ministrar uma mensagem confrontadora, que fala de amor, amar os inimigos. Ele começa a trabalhar numa mensagem confrontadora no orgulho, onde eles agora entenderam que no reino não tem maior e melhor, tem quem serve. E o versículo 13 diz assim: vós me chamais mestre, e o Senhor diz: eis bem, porque eu sou. Verso 14, ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Por quê? Porque eu vos dei o exemplo. Então, Jesus olha para os seus discípulos. Com o capítulo 14, ele começa a trazer uma mensagem confortadora, tranquilizadora, consoladora, em vista do que ele tinha acabado de falar para os seus discípulos. O capítulo 13 também é marcado por uma revelação, onde Judas fora exposto diante da realidade: tem um que vai colocar a mão comigo, que esse vai me trair. Certa feita eu preguei sobre esse texto, e eu disse que é possível que só um dali soubesse quem era o traidor, além de Jesus. Porque se a gente for olhar o texto com muito carinho, a gente vai ver que João reclinou a cabeça no peito, no colo de Jesus, e perguntou: Senhor, quem é? Quem é que vai me trair? Se você olhar o texto em casa, você vai perceber que Jesus diz isso para João: aquele que põe a mão comigo. Ou seja, ninguém mais ouviu, porque quando a gente está deitado no colo de alguém, a gente consegue entender com mais certeza o que a pessoa está dizendo pela proximidade. Então João reclina o colo, reclina no peito de Jesus, e João faz uma pergunta: Senhor, quem é? Por um acaso sou eu? E ele é aquele que põe a mão comigo na mesa, no bocado, no pão. E Judas vai e coloca a mão, e João entende. Logo após, todos perguntam: Senhor, quem é? E ele sai, e ninguém entende absolutamente nada a saída de Judas daquele momento. Mas entenda,
A mensagem era uma mensagem confrontadora, porque Jesus diz: no meio de vocês tem um traidor. Uau, que mensagem é essa? No dia de uma ceia. Já tem um problema que ele pregou sobre o amor. Já tem um problema que ele pregou sobre o orgulho. Não tem orgulho entre vocês. Se vocês querem ser iguais a mim, façam o que eu fiz. A mensagem então começa a ficar um pouquinho mais difícil quando ele diz: além disso, tem um traidor no meio de vocês. Não se turbe o vosso coração, mas tem um traidor no meio de vocês. A mensagem fica mais grave ainda quando ele começa a falar da negativa de Pedro. Quando Pedro se levanta e diz: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Senhor, eu dou a vida por ti. Naquele momento os discípulos talvez olhassem para Pedro dizendo assim: o mais forte, o mais capaz, o mais fiel, o mais assíduo, o mais leal, o mais atirado, vai negar? Como assim? Como Davi viu os dois homens caindo mortos, um caindo morto porque tocou na arca, talvez Davi tenha pensado: poxa, aquele homem tocou na arca por fazer o bem, que dirá eu? Então os discípulos tiveram assim: meu Deus, tem um traidor no meio da gente. Tem um traidor no meio da gente. E Pedro ainda vai negar Jesus 3 vezes. E o pior da mensagem do capítulo 13 é quando Jesus diz: eu vou para um lugar onde vocês não vão poder estar comigo, pelo menos por enquanto. O capítulo 13, portanto, é marcado pelo confronto do amor, do orgulho, pela revelação da traição de Judas, pela negativa do apóstolo Pedro, quando diz: Senhor, eu não vou te negar, eu vou seguir, e tu vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. E há o anúncio que Jesus iria partir sem os seus discípulos. Naquele momento os discípulos de Jesus olham assim: meu, o que será da gente? Não tem um que seja o responsável. Pedro vai negá-lo, Judas é um traidor, e ele vai partir sem a gente? Vai nos deixar sozinhos? Jesus começa o capítulo 14 dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Talvez estejamos aqui nesta noite reunidos em centenas de pessoas, e você recebeu uma sucessão de negativas, de palavras confrontadoras, de palavras negativas, de situações difíceis na sua vida. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Nós vamos entender agora que Jesus fez. Nesse discurso difícil, ele percebe que os seus discípulos eram incapazes de entender uma mensagem sem que eles não pensassem negativamente nessa mensagem. Eu acho que isso bate com a gente, né? Quantos aqui olham, ouvem alguma coisa, estão escutando alguma coisa e logo fazem uma imagem de alguma coisa estrondosa que diz assim: vou morrer. O rapaz recebeu uma notícia de que o fígado dele estava com muita gordura. Ele chegou em casa para a mãe e disse: mãe, o médico falou que eu tenho 30 dias de vida. A mãe entrou em parafuso, a pressão dela subiu. E ele disse: ela, como é que é isso, meu filho? Não, mãe, olha aqui o exame. E ela era enfermeira, entendia. Ela disse: é só você parar de comer besteira que isso aqui acaba, faz um regime. Para de ficar comendo isso, você quase me matou agora, rapaz. Jesus sabia que os seus discípulos eram incapazes de pegar uma mensagem e de fazer dessa mensagem alguma coisa de aprendizado para si, sem que antes eles pegassem essa mensagem e criassem um palácio enorme, uma muralha enorme entre eles e Cristo. Lembra de quando Jesus prediz a morte dele pela primeira vez? Um discípulo chamado Pedro disse: Senhor, jamais tu farás isso, isso nunca vai te acontecer. Eles não entenderam que aquilo era necessário para a vida deles. Eles não entenderam que aquilo fazia parte da missão de Jesus. Aquilo fazia parte de algo que Deus estabelecera para Cristo e pela humanidade. Eles não entenderam, eles quiseram resolver o problema de outra forma. Irmãos amados, depois desse difícil discurso, Jesus começa o seu discurso da segunda vez, no segundo momento, mostrando fazendo 4 convites maravilhosos para esses homens. E o primeiro convite que ele faz, depois de tudo que ele fala para os seus discípulos, depois de vários confrontos, ele faz um convite irresistível. Diga comigo o primeiro convite. Diga comigo o primeiro convite. Não se aflijam com as revelações. Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Diga comigo: eu não vou me turbar.
Diga comigo, eu não vou me turbar. Lembra do salmo que nós abrimos? Salmo 62? Volta para ele, por gentileza. Salmo de número 62. Esse salmo tem um contexto muito interessante. Davi está sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Davi está encurralado. Davi larga o palácio. Davi sai do palácio porque há uma iminência ali de que o Absalão, seu filho, ele está se juntando com uma tropa para tentar destruir a vida de Davi e arrancar-lhe ele do reino. No Salmo 62, Davi faz 3 exortações à confiança, mostrando o poder de Deus, a graça de Deus e a justiça de Deus. E nesse Salmo 62, Davi estava sendo perseguido por seu filho, contudo o seu coração estava seguro e confiante no poder, na graça e na justiça de Deus. Olha o que diz o texto, versículo 1, ele diz, somente em Deus. Diz o texto, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Por quê? Porque dele vem a minha salvação. Ele afirma, só ele é a minha rocha, é a minha salvação, o meu alto refúgio. Ele diz, eu não serei muito abalado. Diante da realidade de uma perseguição de seu próprio filho, Davi tem a capacidade de olhar para a situação e entender o seguinte, somente em Deus eu posso ter esperança. Somente em Deus eu posso colocá-lo como esteio, a minha confiança, a confiança que nós temos em Cristo é o esteio, irmãos, da minha vida, é a base da minha vida. Não é uma má notícia que vai poder e vai ter capacidade de estruturar uma pessoa que está estruturada e alicerçada pela palavra de Deus. Davi entende que aquilo que estava lhe acontecendo era tão somente um momento que lhe levaria a confiar mais em Deus. Ele diz, minha alma espera, e espera silenciosa. Davi está nos dizendo, irmãos, que quem espera em Deus, somente em Deus, de maneira silenciosa, não espera em vão. Ele está dizendo para mim, em outras palavras, e para você nessa noite, quem espera em Deus, somente em Deus, de modo silencioso, sem fazer estrondo, sem fazer alarde, mas confiando, aquietando a alma, aquietando o coração, mesmo com uma série de notícias que deixa a gente meio desestruturado, silenciosamente, não vai esperar em vão. Diga comigo, eu não vou esperar em vão pelo meu Deus. Quem espera em Deus, irmãos, confiantemente, silenciosamente, mesmo que tudo à sua volta esteja fazendo muito barulho, silenciosamente, não vai esperar em vão. Ele vai dizer, só Ele é a minha. Você pode dizer, só o Senhor é a minha rocha, só o Senhor é a minha salvação, só o Senhor é meu alto refúgio. Diga, eu não serei muito abalado. Louvado seja o nome do Senhor. Pode o mundo estar gritando, as pessoas podem estar bradando o fim. Com Deus, irmãos, esperando nele, eu não espero em vão. Eu sei em quem eu tenho crido e confio nele. Jesus sabia da necessidade de um convite como esse aos seus discípulos. Jesus sabia que seus discípulos precisavam desse convite. Confiem em mim, não nessas revelações. Olhem para mim, aquietem o coração, nem se turbe o vosso coração. Volte para o capítulo 14, fique lá por gentileza um momento. E Jesus sabia que a necessidade dos discípulos de fazer esse convite, conhecia exatamente qual era a reação natural dos discípulos quando as revelações que ele apresentou. Irmãos, em várias ocasiões Jesus percebeu que a reação de seus discípulos era de sofrimento antecipado. Já viu? Quando a gente às vezes está diante de uma situação e a resposta não é definitiva, não se fechou uma questão, não se foi carimbado nada, ninguém disse mais nada além do que já foi dito, e você disse, os discípulos eram assim, e Jesus precisou dizer para eles, não se turbe o vosso coração. Meu irmão, quem espera em Deus não espera em vão. Quem espera em Deus tem que aguardar silenciosamente, porque do Senhor vem a nossa salvação, do Senhor vem a nossa vitória, do Senhor vem as mudanças, do Senhor vem a resposta. O Senhor é aquele rochedo em que a gente pode parar, se firmar nele, e por mais que os ventos nos abalem, nós estamos firmes. Ele sabia que
que os discípulos precisavam, assim como Ele sabe que hoje pessoas precisam disso aqui nessa noite. Não se turbe o vosso coração. Você está talvez olhando para a situação e fazendo um cavalo de batalha. Talvez você está olhando para uma situação e está sofrendo antecipadamente por causa dela. Jesus, quando lava os pés dos discípulos, não entende, Ele fala assim: o que eu faço agora, vocês não compreendem, mas vão compreender depois. Depois, tem coisas que a gente não vai perceber aqui agora. Tem coisa que está acontecendo na nossa vida, que a gente está dizendo assim, por quê? Depois você vai entender, agora não. Agora é hora de esperar silenciosamente. Diga comigo, agora é de esperar silenciosamente. Vivemos os últimos dias com nossa alma abarrotada, irmãos, de medos, abarrotadas de angústias, de preocupações e anseios. Vivemos como os discípulos turbados, porque vivemos como desejosos que nossos sofrimentos e medos sejam resolvidos e justificados aqui e agora. Como eles, somos nós. Queremos solução imediata. Queremos reações fast food. Senhor, tem que ser hoje. Tem que ser agora. Tem que ser do meu jeito. Eu determino. Como eles, turbamos o nosso coração por angústias, por medos. Por quê? Porque queremos que nossos sofrimentos e nossas angústias, nossos desejos sejam justificados aqui e agora. E quando na verdade, o que Ele nos quer é esperando silenciosamente e confiantemente por Ele. O que vai glorificar a Deus não é o fato de você orar muito por aquilo que você deseja, é o quanto você é capaz de aguardar por aquilo que você está desejoso. Não é o quanto você ora, é o quanto você é capaz de esperar por Ele. Isso demonstra quem é de fato você diante dEle. Não é o que você faz, é o quanto você é capaz de esperar para que Ele mude a história, porque quem espera em Deus não espera em vão. Não espera em vão. Você está esperando por alguma coisa? Você não vai esperar em... Santinha, tu não está esperando em vão não, irmã. Aleluia mesmo, Santinha. Sônia, você não está esperando em vão não. Meus irmãos, ninguém espera em Deus em vão. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Vivemos turbados por acreditar ser aqui. E eu extraí essa frase de uma frase do bispo Walter, num presbitério, quando ele pregava sobre 2 Coríntios 4. Eu guardei essa frase no meu coração. Vivemos turbados por acreditar ser aqui o lugar onde nossos sofrimentos vão se findar. E não vai ser aqui. Diga comigo, meu sofrimento, as minhas lutas não vão se findar aqui. Apocalipse 21 diz, é no céu, no novo céu, é na nova terra, é no novo lugar que Ele tem preparado para nós, que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não é aqui, irmãos, não é agora, não é aqui. Os meus sofrimentos não cessarão aqui, mas lá um dia, pode ter certeza, não se turbe o teu coração, vai cessar. O teu sofrimento vai passar, a tua luta vai passar. Sexta-feira, pastor Luiz fez um noivado. Eu não quero expor a vida de ninguém, mas eu preciso falar isso. Fez um noivado do Rafael. Cadê o Rafael? É Rafael, né? Sua noiva. Família toda aqui reunida, e eu estava ali sentado do lado do Augusto. E eu dizia assim, louvado seja Deus, Senhor. Porque eu vejo Deus na vida desse menino, mas eu vejo uma mãe de joelho. Eu vejo uma mãe em oração. Eu vejo Margarete chorando e orando pelos seus filhos e pela sua família. Quem espera em Deus, Margarete, não espera em vão. Deus vai honrar a sua vida, muito mais do que você possa imaginar, minha irmã. Deus vai honrar a sua vida, eu já lhe disse isso uma vez, repito novamente. Deus vai honrar a sua vida, porque você tem esperado silenciosamente em Deus. Não se turbe o vosso coração. Segundo o convite que Ele vai fazer agora aos discípulos, está no versículo 1 ainda. Ainda no versículo 1, pastor, ainda no versículo 1. Acho que uma vírgula na palavra de Deus fala mais do que uma frase de Carlos Drummond de Andrade. Uma vírgula, um tio, fala mais, tem mais poder do que qualquer frase de Cecília Meirelles, qualquer poema de qualquer homem desse mundo. Versículo
1, parte 2, ele diz: credes em Deus, crede também em mim. Segundo convite que ele faz: continue confiando em mim. Diga comigo: eu preciso continuar confiando em Jesus. Primeira coisa que ele faz diante do alarde que eles fizeram com a revelação de que agora eles tinham que ser humildes, que Pedro iria traí-lo, que Judas iria traí-lo, que Pedro iria negá-lo, que eles não estariam mais com Jesus, Jesus estaria assunto aos céus. Agora o que eles fazem? Precisam confiar em Deus. Diante do fato de que não há mais nada o que fazer, espere e confie por Deus. Diante do fato que você não tem mais nada o que fazer, não tem o que fazer senão confiar em Deus. Crede em Deus, crede também em mim. O segundo convite irresistível que ele nos faz essa noite é: confie nele, confie em mim. Não é notável, é confie em Cristo, confie no Senhor. Aquele que disse que vai, Ele vai voltar. Aquele que disse que não deixaria órfãos, prometeu e não nos deixou órfãos e nem vai nos deixar órfãos, irmãos. A caminhada cristã não pode ser interrompida por causa de eventos tristes que enfrentamos na vida. A morte de alguém, o falecimento de um ente querido não pode interromper a minha caminhada com Cristo. Eu perdi o meu pai. No dia que eu perdi o meu pai, eu sepultei o meu pai. E no dia que eu sepultei o meu pai, eu preguei no culto. Ah, pastor, você é duro de coração. Você não amava seu pai, vírgula. Minha irmã está ali para provar. Como meu pai era uma pessoa especial. Como meu pai era alguém especial. No dia do sepultamento do meu pai, eu tinha um culto para fazer. E no dia do culto, eu estava lá presente, pregando no culto. E detalhe, ainda voltei para trabalhar depois do sepultamento, porque eu tinha compromisso. Sabe por quê? Porque a esperança que estava no meu coração é que eu não estava enterrando um homem e entregando ele nas mãos do diabo. Eu estava devolvendo ele para Jesus Cristo, porque meu pai foi salvo 4 dias antes de morrer. Eu tinha esperança, eu falei: não posso parar, não vou parar. A vida não pode ser interrompida porque eu estou passando por um momento de tristeza. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em Cristo, confia nele. A nação de Israel fora levada para a Babilônia e ficou 70 anos preso, cativo. 70 anos longe da sua pátria. Mas Deus disse para eles: plantem vinhas, construam casas, casem suas filhas, arrumem mulheres para os seus filhos. Lá no cativeiro, Deus envia Jeremias para dizer: a vida não pode parar em tempos de tristeza ou de angústia. Tem gente que puxa o freio de mão da sua vida, estaciona a sua vida, porque está vivendo uma melancolia, porque um relacionamento acabou. Olha, se acabou é porque não era de Deus, meu irmão. Uma irmã um dia veio falar comigo: pastor, preciso que o senhor ore por mim. Meu noivo terminou o noivado. Eu falei: graças a Deus, irmã. Por quê? Irmã, só a senhora para não perceber que o que ele queria era só te usar. Louvado seja Deus que ele foi embora. Mas pode ter certeza de uma coisa: não muito tempo depois, procura alguém, apresenta a Deus, ele vai abençoar. E se a irmã me permitir, eu faço seu casamento. No dia do casamento dela com aquele rapaz, eu estava na frente dela e disse: eu não falei para a irmã que aquilo era laço, porque sem oração só vem dragão, irmãos. Sem oração só vem problema. Só vem problema. Mas tem gente que depois de uma tristeza, de uma angústia, de uma decepção amorosa, de qualquer coisa, ele estaciona a sua vida e não vê mais a bênção de Deus, não prossegue. Irmão, crede em Deus. Continue confiando que Ele vai te dar aquilo que você precisa. A caminhada não pode ser interrompida, mesmo que nossos problemas não sejam resolvidos na próxima semana. Pastor, o senhor está querendo dizer que meu problema não vai ser resolvido? Bispo Rubem declarou hoje de manhã que amanhã, segunda-feira, o governo do estado do Rio de Janeiro vai depositar todo o dinheiro da segunda parcela do salário dos funcionários públicos estaduais. E quantos funcionários estão aqui, digam amém. Não estou tirando a palavra do meu bispo.
Mas se ele não depositar, você vai se enclausurar no seu quarto? Ou vai continuar confiando em Deus? Pastor, segunda-feira o moço falou que vai me dar a resposta definitiva para fecharmos um excelente negócio. E se ele não te ligar? Você vai parar a sua vida? E se ele não chegar para você e der o telefonema, você vai parar? Olha para mim, faça como Deus falou para o povo de Israel: façam alguma coisa, orem pela paz, e na vossa paz tereis paz. Plantem, trabalhem, continuem, porque a vida não pode parar em tempos de problemas, de tristezas. Eu vou finalizar aqui e depois eu volto com numa outra oportunidade, se assim Deus me permitir. Por várias vezes, Deus, em Jesus, convidou os seus discípulos a confiar nele, e tudo em situações pontuais. Várias vezes Jesus convidou os discípulos a uma confiança plena nele, e em situações bem distintas, porém críticas. Lázaro está morto. Todos olham para Lázaro, 4 dias morto. Jesus vindo a caminho, não tinha como chegar, ele não chegou. Mas nesse momento, Jesus chega para os seus discípulos e diz: calma, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja na condição que Lázaro está, se crê em mim, viverá, e viverá eternamente. Aí o convite que ele faz: crê tu nisso? Em momentos distintos, mas pontuais, em que seus discípulos estavam preocupados, ou as pessoas que caminhavam lá de Jesus estavam preocupadas, Jesus se manifesta fazendo um convite: creiam em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Lá no capítulo 11, nós vimos isso. No capítulo 10, com o perigo dos falsos pastores, na iminência de que algum lobo possa chegar e arrebatar as ovelhas de Deus, você sabe o que Jesus fala? Calmem, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, eu sou. Não sou eu não, é Jesus o bom pastor. Lá, quando as trevas e o pecado estavam mexendo um pouquinho com a questão dos discípulos, em que é posto uma mulher adúltera na frente deles, Jesus diz o seguinte: calma, fiquem tranquilos, eu sou a luz do mundo, eu abafo as trevas, eu cancelo as trevas. Lá, quando Jesus vê a necessidade da alma de várias pessoas que o buscavam pelo pão, contudo aqueles outros estavam buscando pela palavra, e diz: calma, eu sou o pão da vida, não vai faltar pão para ninguém, e muito menos na minha presença vai faltar vida. E no capítulo 14, Jesus não podia deixar de falar também, quando eles estavam perdidos, preocupados, sem Jesus agora, o que é que eu vou fazer? Ele diz assim: calma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Eu quero nessa noite deixar essa palavra de encorajamento e uma palavra tranquilizadora para o seu coração. Creiam em Deus e continue confiando em Cristo, porque quem espera em Deus, diga comigo, quem espera em Deus, não espere em vão. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, que os nossos corações, Senhor, possam ter sido preenchidos agora por uma palavra de confiança, de esperança advinda da Tua palavra. Que os nossos corações sejam hoje, Senhor, fartos de uma palavra de esperança, aonde o tumulto e as perturbações desse mundo não venham a ter influência nenhuma sobre a nossa fé e a nossa perseverança junto contigo. Oramos assim em o nome de Jesus.